Bom, é um prazer estar mais uma vez aqui na segunda igreja Rosa de Saron, Ministério que Ama Faz. Obrigado, pastor presidente, por essa oportunidade. Já há algum tempo eu estava querendo falar sobre esse tema aqui e Deus está dando oportunidade de falar hoje. Nós vamos falar hoje de Jabes. Alguns vão falar Jabes, outros Jabes. Não se incomodem com a pronúncia, porque provavelmente está todo mundo errado. Nós não falamos aquela língua lá, então a pronúncia da gente provavelmente vai ser ruim em qualquer versão que a gente tentar, mas tudo bem. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, nos versículos 9 e 10, conta a história de um sujeito, e é muito breve, que ela faz menção a todo mundo só do nome, fulano, gerou fulano, e aí nesse cara ela para e vai falar sobre ele o seguinte: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Jabes deu trabalho para nascer. A mãe dele sentiu muita dor. E nós estamos falando de um tempo que não existia anestesia, não existia cesariano, não existia nenhum método de aliviar o sofrimento de uma mãe que estava dando à luz. E a mãe de Jabes passou por um momento especial de dor. Ela sentiu muito mais dor do que as mulheres sentiam normalmente. Tanto foi que ela falou: esse menino me veio à luz com muitas dores. E era isso que significava o nome dele. Não é como se fosse só um problema estético, porque às vezes as pessoas têm uns nomes engraçados. Eu trabalhei numa vistoria do Detran e lá eu encontrava nome engraçado sempre. A gente tinha uma galeria lá que a gente tirava as fotos e colocava dos nomes engraçados que aparecia, mas Jabes carregava esse nome problemático. Mas Jabes é citado não só como esse cara que veio ao mundo causando dor à mãe dele, ele também foi citado aqui dizendo que ele invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que o mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu tudo que tinha pedido. Jabes, ele não é conhecido a partir do momento dessa oração pelo cara que tem o nome que traz dor, que veio ao mundo com dor, mas ele é conhecido por ser o mais ilustre entre os irmãos dele. Ele é conhecido por ser a pessoa que Deus ouviu a oração dele e fez conforme ele tinha pedido. Não foi mais ou menos, não foi mais pouco, foi conforme ele tinha pedido. Deus ouviu a oração dele e cumpriu integralmente o que Jabes pediu. O que nós podemos tirar de lição disso é: você não deve se conformar com a sua situação. Sabe? Eu duvido que todo mundo que esteja aqui possa dizer que está feliz 100% do jeito que está. Tem alguma coisa que você quer mudar. Nem que seja para melhor. Para falar assim, não, está tudo bem, mas dá para melhorar. Sabe? O ser humano é assim. E quando você deixa de desejar que as coisas melhores, quando você se conforma, é ruim, porque aí a sua vida perde sentido, você perde os objetivos na vida e você começa a não correr mais atrás de nada. Então, Jabes era o cara que não se conformou com a situação que ele vivia, e ele clamou a Deus. Eu digo para você que Deus, ele muito raramente age sem que você peça que ele age, a menos que aquilo depende dele salvar a sua vida. Na maior parte das vezes você precisa pedir, porque até no Pai Nosso, que é uma oração simples, tem vários pedidos. Pão de cada dia nos dai hoje, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Até falar seja feita a tua vontade é um pedido. Seja feita a vontade de Deus. Então,
Está escrito também, pedi, dá-se-vos-á, bater, encontrareis. Deus, Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você fale com Ele. E Ele sabe que você vai pedir as coisas. Ele sabe. Porque a gente não merece nada. Tudo que Deus dá para a gente, concede para a gente, é pela graça. Nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores nem da vida. Deus deu o Filho dele, para que nós pudéssemos ter a vida. Então, nem disso nós somos merecedores. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que faz com que nós não sejamos consumidos. E é importante que a gente saiba disso. Por quê? Porque sabendo disso, você vai se acostumar com a ideia de que você tem que pedir as coisas para Deus. Você vai se acostumar com a ideia de que você vai estar em constante dívida com Deus. Você nunca vai quitar a sua dívida com Deus. E tudo bem, porque Ele não espera realmente que você quite a sua dívida com Ele. Porque não tem como. Ele espera que você estreite a sua relação com Ele. E aqui eu não estou me importando com o método que você faz para orar. Eu não estou me importando se você vai joelhar 4 horas da manhã ou se você vai, durante o seu trajeto para ir para o trabalho, estar falando com Deus. Aleluia. Deus não é um Deus de protocolo, um Deus de rotina. Deus atende você quando você estiver orando, quando você estiver pedindo. Você precisa pedir, você precisa falar com Deus, mas antes de tudo, você não pode se conformar com a sua situação. Você não pode se conformar com a vida que você está levando. Porque tem coisa que você quer melhorar na sua vida, que só vai melhorar a partir do momento que você tomar posição e começar a fazer, começar a pedir, começar a buscar. É improvável que o seu mato do seu quintal saia de lá sem que você comece a capinar ele. É improvável que aquele mato saia de lá sem que você bata um veneno lá. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Se você quer ter mais habilidade para vir aqui na frente cantar, para vir aqui na frente pregar, começa a ensaiar os hinos, começa a estudar a Bíblia. Se você quer ter desenvoltura segurando o microfone aqui falando, vem aqui e lê um versículo. Começa a ler um versículo, depois você lê um maior, e depois você lê outro maior, e um dia você tenta falar alguma coisa a mais ali. Porque toda vez que você desenvolver a sua capacidade, Deus vai estar te ajudando. O Espírito Santo vai te fazer lembrar as palavras que precisam ser ditas, porque você não está pregando o seu evangelho, você está pregando o evangelho de Jesus Cristo. Quando você vem aqui, pega a Bíblia, abre e lê um versículo. É a única saída. Você só tem a Deus como alternativa. Todo o resto é falho. Não te adianta ter dinheiro se não tiver ninguém para te vender as coisas. Vale muito mais uma garrafa d'água no deserto do que R$1 milhão. O seu dinheiro não pode te salvar em todas as situações. Nós temos aqui um pastor que é vereador, mas o poder investido nele não pode salvar ele em todas as situações. Tem lugar que se ele chegar e falar que é vereador, ou falar que não é ninguém, a coisa é a mesma, porque aquele poder dele não significa nada lá. Tem lugar que você vai chegar e vai falar, não, mas eu sou amigo do pastor Sulemar que é vereador, e não vai adiantar nada, porque você é falho, a gente é falho e a gente tem limites. Mas sabe quem não tem limites? Deus. Deus não tem limite. E quando você precisa de alguma coisa, e eu não estou falando de coisa complicada não, eu estou falando de coisa simples. Eu estou falando de quando você acorda, você pedir a Deus que tudo corra bem durante o seu dia. Eu sei que você consegue fazer o seu trabalho, mas nem tudo no seu trabalho depende só de você. Tem eventos no seu trabalho que, se não é Deus te guardando, você morre. Tem coisas no seu dia a dia que, se não é Deus tomando conta, outras pessoas morrem. Tem coisas no seu trabalho que, se não é Deus tomando conta, você toma prejuízo. Então, quando você acorda,
e aí você pensa que você vai ter um dia normal, peça a Deus para que você tenha um dia normal. Peça a Deus para que Ele te abençoe naquele dia. E aí a gente volta a pensar na oração de Jabez, porque ele falou assim, olha, e se a sua mão for comigo? O que é a mão com ele, gente? É a presença de Deus o tempo todo. É Deus guiando os passos da pessoa o tempo todo. É a mão de Deus com você. É a mão de Deus com você te guardando para que você tenha um dia normal. Um dia normal já é bênção de Deus. Nós temos aqui o Lucas, que é vaqueiro. Um dia normal dele é um dia perigoso. Se não é Deus guardando ele, ele morre, porque é um dia perigoso. Meu pai é eletricista. Se não é Deus guardando ele, ele morre. O pastor é pedreiro, sobe em cima de andaime, carrega peso e tudo. Se não é Deus guardando, ele morre. A gente só está vivo aqui porque Deus tem guardado a gente. E um dia normal é a mão de Deus nos guiando. E aí eu digo para vocês, Jabes fez a única coisa que ele podia fazer, porque ele já havia marcado desse nome que causava dor, e para os judeus um nome tinha muito mais significado do que para nós aqui, certo? Então ele procurou a única pessoa que podia ajudar ele, que era Deus. Ele pegou e orou e falou assim, sem medo de ser ousado, ele falou: Deus, me ajuda, alarga as minhas terras, não deixa que o mal me aflija, sabe? Seja a sua mão comigo e me abençoa muitíssimo. E Deus ouviu ele. Deus ouviu ele, mas Deus pode te ouvir também. Basta você orar. A chave é a oração. A oração pode transformar a sua vida. E aí você pensa que o seu problema é grave. Gente, Deus criou o mundo. O que é o seu problema perto do mundo? O seu problema não é nada. Deus criou o mundo, Deus criou os céus e a terra, Deus criou o universo. Ele pode resolver o seu problema. Mas você precisa falar com Deus. Você precisa de orar, você precisa de ser sincero com Deus sobre o seu problema. E falar que você não tem capacidade de resolver. E falar que mesmo que outro humano possa resolver, não está ao seu alcance chegar naquela pessoa que pode te ajudar. Quem pode te ajudar é Deus. E você que está assistindo a gente aí no YouTube, quem pode te ajudar é Deus, irmão. Quem pode te ajudar é Deus. Se você tiver com um problema, Deus é o caminho mais rápido para a solução dele. Infelizmente as pessoas, assim como fazem com manuais de instrução, elas fazem com Deus. É a última coisa que você vai procurar. Você compra um equipamento novo e primeiro você vai tentar sozinho, quebra a cabeça e vai, coloca uma peça, não dá certo. Aí por outro fala, tudo deu errado, vamos ler no manual aqui para ver se a gente consegue montar. Do mesmo jeito a gente faz com Deus. Você vai lá, tenta dar tudo e não estou dando conta não, vou orar. E se a gente inverter essa ideia e começar a orar primeiro? E começar a pedir a Deus antes? Aleluia, glória a Deus. Vamos adotar essa prática na nossa vida de confiar em Deus primeiro. Talvez um monte de problema que a gente tem na vida seja diminuído, seja atenuado, porque a gente já pediu a Deus para tomar a frente. Orar tem que ser o nosso primeiro recurso. Não é o último não, é o primeiro. Primeiro você pede a Deus, porque você não vai precisar de mexer com as outras coisas, sabe? E a gente precisa entender que Deus está ouvindo a gente precisa entender que Deus está aí para abençoar a gente. Mas existe coisa que só vai acontecer na sua vida se você orar. Só vai acontecer se você pedir para Deus. Do contrário, não vai acontecer. Você vai esforçar, você vai falhar, não vai acontecer, porque Deus quer estreitar a relação dele com você. Deus quer que você entenda que você depende dele. Deus quer que você chegue perto dele.
Deus nunca se afastou de você, mas provavelmente você se afastou de Deus em algum momento da sua vida. O caminho de volta para Deus é a oração. Sempre. Não importa onde você estiver, na situação que você estiver, é Deus que vai resolver o seu problema. Já nos orou pedindo coisas grandes. Você tem pedido coisas grandes para Deus? Ou você só está pedindo o básico, só está pedindo um pouco? Pede muito, o esforço é o mesmo. Pede muito. Vai lá, pede Deus bênçãos grandes. Pede Deus muita coisa, sabe por quê? Porque quando Deus te abençoar, talvez Ele não abençoe só você no processo. Talvez a bênção que Ele te dê seja bênção suficiente que vá cobrir a vida de outras pessoas. Talvez Deus esteja esperando que você peça a Ele coisas grandes para que Ele possa abençoar muitos à sua volta. Quando você ajoelhar, lembra disso. Você está lidando com o Deus poderoso, o Deus que criou o universo. E quando você lembrar que você está falando com o Deus que criou o universo, você vai pedir coisas grandes. Aleluia. Você vai pedir bênçãos grandes. Porque a única pessoa que pode te dar a bênção pequena e a bênção grande é Deus. Então peça a bênção grande. Peça a bênção grande, que a pequena vem junto. Eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu comigo. Eu, quando morava em Barra do Garças, era professor de boxe. E eu tinha um aluno que, com o tempo, acabou se tornando um amigo assim, uma pessoa que a gente gosta muito. E ele sempre me tratou de mestre e sempre fala comigo, e aí, mestre, como é que tá? E esses dias eu postei uma foto depois do treino, ele falou, mestre, que saudade seu, eu queria contar que eu estou numa entrevista de emprego aí e tal, parece que eu vou ser demitido lá do outro emprego. Quando ele me contou isso, eu falei, eu vou orar por você. E aí eu comecei a orar, pedindo que essa porta se abrisse para o meu amigo, que ele conseguisse. E esses dias ele pegou e mandou mensagem para mim e falou, mestre, eu consegui, eu fui selecionado para o cargo. Eu vou começar em tudo, e com uma dúvida eu falei, olha meu filho, foi Deus que te abençoou, eu estou orando desde que você me falou que estava pedindo. E eu sei que foi Deus que ouviu a minha oração, porque quando ele me falou que tinha conseguido, eu senti, eu falei, Deus me ouviu. Então, às vezes você pede para você, às vezes você pede para os outros, mas você pede, porque é Deus que faz essas coisas acontecer. Não tem muito segredo. Agora, eu preciso alertar vocês sobre uma coisa. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Eu vou repetir, Deus conhece o seu coração. Então, quando você pedir uma coisa, você pede uma coisa que faça sentido. Pede uma coisa que te aproxime de Deus, não que te afaste dele, porque Ele não vai te mandar para o inferno. Ele não vai te dar uma coisa que vai ser sua condenação. Eu gosto muito de lembrar dos jovens quando eu falo isso, porque às vezes o moleque quer uma moto, aí ele pede uma 1100 cilindrada, porque ele sai correndo acima das velocidades permitidas, correndo, risco de morrer. Não vai ganhar. Deus não vai te dar essa moto, não. Pode ficar descansado. Você não vai ser abençoado com uma coisa que vai se tornar em maldição na sua vida. Deus não vai te dar maldição em vez de bênção. E aí, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, eu falo, pedis não recebeis, porque pedis mais mal, para os gastares em vossos deleites. Quando você pede uma coisa, e o seu coração não está voltado para o bem, você pede uma coisa para se sentir vaidoso, para se sentir soberbo, importante, você pede um recurso que não é para ser usado de maneira saudável, você está pedindo mal e você não vai receber, porque Deus conhece o seu coração. E às vezes você vê muita gente não conseguir as coisas, apesar da batalha, apesar da tentativa, é porque Deus conhece o seu coração. Aleluia. E tem gente que infelizmente não pode conseguir certas coisas, que o coração dele vai deixar assim, vai descer por aquelas coisas. Deus conhece o nosso coração
nós não podemos deixar que esse tipo de coisa tome conta da gente. A gente tem que lutar contra isso o tempo todo. Aleluia. Não se limite. Jabes pediu que Deus abençoasse ele grandemente. Você vai pedir também que Deus te abençoe grandemente. E o mais importante, vocês não se limitarem de coisa pouca, ficar com vergonha de Deus, não deixe que as outras pessoas limitem vocês. Quem tem que acreditar no seu sonho é você mesmo. Mais ninguém, você acredita. Você acredita e pede a Deus. Você acredita e pede a Deus. E quando alguém tentar te desanimar, você não dá ouvido. Você acredita e pede a Deus. Porque quem pode resolver é Deus. É Deus. Quem quer o seu bem é você e Deus. Aí você ora, você pede, você insiste, porque é uma premissa bíblica. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. E por último, Deus vai abençoar você, vai abençoar outras pessoas também, mas você precisa confiar e precisa insistir. Aí você vai entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, que é, como diz em Salmos 37, versículo 5. Coloquem-se de pé que eu vou orar por vocês. Aleluia. Glória a Deus, assim como o seu filho Jabes orou, eu vou orar hoje por esse povo. Eu vou pedir, Senhor, que o Senhor abençoe muitíssimamente, Senhor, todas essas pessoas que estão aqui, as pessoas da internet. Senhor, e nesse pedido, Senhor, peço que a sua mão, Senhor, seja comigo, que a sua mão seja com eles também, Senhor, e que nos guie todos os dias da nossa vida, Senhor, e que o mal, Senhor, não nos aflija, Senhor, e que nós possamos, Senhor, estar sempre, Senhor, sempre sintonizado no trono da graça do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a bênção, a paz e a ousadia, Senhor, a coragem, Senhor, e a determinação na vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje, Senhor, eles serão ousados e eles sempre, Senhor, usarão a chave da oração para resolver os problemas. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe a cada um.